Olá pessoal, tudo bem? Qual a mensagem de Nossa Senhora de Fátima para nós hoje no contexto do século XXI? Como entender as mensagens reveladas por Nossa Senhora aos três pastorinhos de Fátima, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta? É o que vamos procurar entender nesse vídeo. Gostaria de começar conversando um pouco com vocês, olhando para o tempo histórico, para esse momento em que nós estamos vivendo, o que é denominado pela história como pós-moderno, né? Depois do moderno contemporâneo, nós estaríamos vivendo então a pós-modernidade. E a gente percebe, olhando daqui, que o mundo, desde que é mundo, sempre houve, sempre haverá momentos de continuidades e rupturas em nossa história. Momentos que marcam e momentos que marcaram profundamente a vida das pessoas. Então a gente pode até elencar algumas situações históricas ou fatos históricos vividos nesse tempo, nesse momento de pós-modernidade. Então nós podemos lembrar alguns fatos assim bem marcantes. Por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, as crises econômicas, Guerra Fria, as pequenas guerras ao redor do mundo, perseguições religiosas, fome, pobreza, violência. Então, esses fatos estendidos, né, porque não é um fato, aconteceu isso. Não, isso veio acontecendo dentro da nossa história, da história humana. Então, todas essas intempéries vividas por nós seres humanos neste mundo, vem gerando ao longo do tempo em cada um de nós o que nós chamamos hoje de crise de sentido. Né? Nós estamos começando a perder essa noção do que é valor e do que não é valor, do que é moral, do que não é moral. Não é? E isso, consequentemente, tem levado também uma crise de fé nesse mundo pós-moderno. E será que essa crise de sentido, essa crise de fé está atrelada, vinculada ao materialismo e ao consumismo? Está aí duas grandes questões, né? Ou uma grande questão para a gente refletir. Nós vivemos num mundo muito materializado e num mundo muito consumista, onde o culto ao materialismo, ao consumismo, chegou a um patamar gigante, não é? E engraçado que, fazendo umas leituras acerca desse tema, eu me deparei com uma frase do Papa Pio XII, lá em meados dos anos 40. Ele dizia o seguinte: o mundo perdeu a consciência do pecado. Parece que, vivendo nesse turbilhão de coisas, de situações e históricas, de momentos históricos, nesse movimento, nós de fato fomos perdendo a consciência do que é a verdade, do que é correto, do que é justo, né? E aí foi aumentando em nós uma consciência de perca de noção do que seja o pecado. Então, nesse cenário, nós vamos perceber que a mensagem de Fátima, né, a mensagem de Nossa Senhora em Fátima contém a chave sobre o nosso futuro. Dentro das mensagens de Nossa Senhora está ali marcadamente alguns pontos muito profundos e muito intensos para cada um de nós nesse tempo em que nós vivemos. Né? Maria vai aparecer a 3 crianças portuguesas lá no início do século passado, em 1907, para dizer simplesmente que é preciso que nós nos voltemos para Deus, para lhe darmos a nossa presença e o nosso amor, o amor tão devotado por Ele desde a criação, em nossa vida, em nossa existência, em tudo que nós fazemos. Então, é dar a Deus o seu lugar devido. Em outras palavras, no centro das mensagens de Fátima
está o amor de Deus e o desejo de salvar os pecadores. Se nós vivemos essas crises de valor, essa crise de sentido e perdemos a noção do que de fato é o pecado, Deus quer nos salvar. Ele quer que nenhum de nós nos percamos, mas que nós tenhamos uma atitude de conversão, né, de retorno à casa, para que nós possamos, aos poucos, recobrando a consciência de quem de fato nós somos na história e na humanidade, né, no seio do mundo. Então Maria veio nos lembrar em Fátima a gravidade de fato do que é o pecado, né? E ela oferece ali nas suas mensagens 3 caminhos muito importantes. Ela vai pedir para que a gente observe profundamente no nosso coração o arrependimento, a oração e a penitência. Na última aparição aos pastorinhos, em 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora pediu: não ofendem mais o Senhor, que já é tão ofendido. Ofendido em que sentido? Nessa construção histórica que nós fazemos de uma vida materializada, consumista diante de Deus. Quer dizer, nós trocamos Deus por outros deuses, né? E isso é uma grande ofensa a Deus. E se nós olharmos o primeiro mandamento da lei de Deus, lá está dito categoricamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em Fátima, Maria quis mostrar à humanidade o poder que tem o arrependimento, a oração, a penitência. Essas 3 armas são capazes de mudar o curso dos acontecimentos, não é? Jesus, no início de sua pregação, vai dizer o seguinte: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, Fátima nos chama a atenção para esse objetivo central, que é o anúncio de Cristo, né? O amor ao Pai, que nos convida à conversão e nos dá a graça para nos abandonarmos em suas mãos. O problema aqui, neste momento histórico, é: nós cremos em Deus, mas falta-nos a confiança em Deus, a confiança na misericórdia de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso fazer um movimento de encontro com esse Deus. E Nossa Senhora, em Fátima ou em qualquer outro lugar do mundo em que esteja se manifestando, quer fazer este encontro, quer dizer, conduzir-nos a este encontro. Então a mensagem de Fátima, ela é atualíssima, é uma mensagem para nós homens e mulheres de hoje, tão imersos num mundo que nos afasta de Deus. O apelo de Nossa Senhora de Fátima, em tudo o que aconteceu em 1917 em Portugal, desde as aparições do anjo, no início ali, né, das aparições, até as mensagens da Virgem aos pastorinhos, são uma resposta àquela condição do homem atual, do homem pós-moderno, do homem que se julgava super-homem, né? Se nós olharmos os pensadores do século XIX, final do século XIX, início do século XX, eles propõem essa tese de afastamento de Deus. Deus está morto. E com esse pensamento de excluir Deus de nossas vidas, o homem foi ficando vazio. E pode estar vazio em tantas circunstâncias da vida, e este vazio só pode ser preenchido de fato com o olhar pleno de Deus. Essa é a grande interpelação de Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, o mundo não é capaz de suprir essa carência de Deus, né? Então nós precisamos olhar para as mensagens que ali estão em Fátima, né? Nós que estamos vivendo agora um mês importante, que é o mês de Maria, e celebramos no dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima, é o momento para a gente fazer uma releitura dessa mensagem de Fátima, né? Do arrependimento, da oração, da penitência, né? Se a gente olhar assim mais profundamente para Fátima, ela representa, no momento em que nós estamos hoje, uma profecia repleta de esperança para a igreja, para a humanidade e para o mundo pós-moderno.
porque configura um desafio ao entendimento, à nossa fé, como nós estamos vivendo e exercitando a nossa fé. Nesse movimento é que devemos fazer para, de fato, vivenciar, acreditar e experimentar uma mudança de vida na linguagem da fé, que nós podemos chamar de conversão. É nessa linguagem que nós temos que fazer esse exercício de conversão. Quando olhamos, e mais do que isso, quando nós vivemos as mensagens de Fátima, que é ali, né, um grande apelo à conversão, à oração e à penitência, é para nos fazer perceber, já e agora, que a sociedade pós-moderna, com tantas promessas para saciar os nossos desejos humanos, tem nos deixado com mais sede ainda. Nós estamos sedentos de respostas para a nossa vida, carentes de respostas para a nossa vida. Então, com a promessa de resolver todos os problemas, o mundo só tem feito em aumentá-lo, gerando uma histeria desenfreada, uma velocidade nas nossas vidas, né, às quais não estamos preparados, criando e aumentando as mazelas psicológicas, crises de ansiedade, fobias, crises de pânico, o crescente aumento dos casos de suicídio, por exemplo, não é? Nós não somos e não estamos preparados para esse movimento, para essa velocidade do mundo e desse materialismo e desse consumismo. Se nós formos um pouquinho além, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Falando um pouquinho sobre essa questão, um exemplo de que estamos ficando cada vez mais doentes, seja física e psicologicamente, basta olhar as nossas farmácias, que hoje parecem supermercados. Estão cada vez mais com filas cheias, parece uma histeria coletiva, né? Procurando buscar soluções tanto para a questão física ou como para a questão psicológica. Parece assustador, mas é o que de fato está acontecendo aos nossos olhos. E aí a grande pergunta, ou as perguntas que nós podemos fazer nesse momento, inserido nessa história e nessa pós-modernidade, é: onde nós erramos? Como erramos? Por que erramos? Será que foi mesmo no materialismo, na construção desse materialismo, atrelado ao capitalismo, ao consumismo, no culto ao homem como centro da história e do mundo, o homem capaz de dar todas as respostas? Pois é, fica aqui uma reflexão que cada um de nós podemos fazer a partir da leitura da própria vida e das nossas ações cotidianas. Quando nós olhamos para Nossa Senhora e a sua mensagem ao mundo, seja em Fátima, seja em Aparecida, seja em Lourdes, seja em Salete, em qualquer outra parte do mundo, é pegar de fato essas mensagens e transformá-las num alimento que modifique o nosso modo de ser neste mundo. Gente, não é e nunca foi nas coisas passageiras, efêmeras, que se apresentam a nós como motivações e opções, e nem sequer na autonomia absoluta da razão humana que se encontra o preenchimento do coração e de nossa sede de amor e de transcendência. Não é nisso, não é? Tudo passa, tudo é passageiro. Nossos antepassados, nossos avós já diziam isso. O tempo passa depressa, então nós ficamos nos apegando a essas pequenas coisas, construindo o mundo a partir delas como se elas fossem o nosso próprio mundo. E não é isso, não é? Tudo está aí para usufruirmos, mas com liberdade e responsabilidade. Como eu disse, nós não fomos feitos para este mundo. Tudo é passageiro. Então, onde está ancorada a nossa esperança de vida, a nossa esperança de eternidade? No mundo? Nas coisas? Então, Maria, seja em Fátima, como eu disse, Aparecida, Lourdes, Salete, Medjugorje também, ou em tantos outros lugares pelo mundo, continua o seu exercício no plano da salvação, se presentificando em nossa história, dando motivos, apresentando
condições para a nossa mudança de vida. E como é que nós reagimos a tudo isso? Então, todos estes lugares que eu mencionei e muitos outros, não se trata de uma mentira, porque uma mentira não dura tanto tempo assim. Nesta terra que é de Maria, pois ela tem se manifestado em várias partes do mundo, ela só tem um desejo que é genuíno do seu coração materno, nos conduzir a todos ao coração de seu Filho, portanto, ao coração da Trindade, ao coração do próprio Deus. Então, é nisso e é sobre isso que nós temos que pensar nesse tempo em que vivemos, no turbilhão da vida em que estamos inseridos. Então, eu espero que a mensagem de Fátima faça sentido não apenas para refletirmos sobre isso, mas para vivermos também sobre isso. Vamos nos arrepender, vamos orar, terço na mão, vamos dobrar os nossos joelhos e também fazer penitência, ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu peço que você aqui embaixo, se quiser, deixe um comentário, não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha aí e compartilhar, claro, com sua família e seus amigos se você gostou dessa reflexão, tá certo? E que Nossa Senhora de Fátima, nesse mês de maio, interceda por você e sua família, tá bom? Um grande abraço, até mais.